Muito boa noite a você, ouvintes da Alta Conexão. Sexta-feira, dia 26 de fevereiro do ano de 2021. Este é o Conexão Debate, não. Olha o serviço. Conexão Debate é o programa de segunda-feira. Este é o Olho no Olho, um programa de entrevistas, todas as sextas-feiras aqui na Alta Conexão. E hoje, logicamente, com muito orgulho, eu tenho a honra de receber aqui na nossa live da Alta Conexão, Marcelo Barreto, além de atleta, instrutor, um grande amigo nosso, amigo de muito tempo, ele que foi 3 vezes campeão mundial de taekwondo, ele que foi 6 vezes campeão pan-americano, títulos do circuito brasileiro a gente nem conta, porque senão a gente vai perder a conta, ele que foi um dos grandes ápices do taekwondo brasileiro, já não é mais atleta, é agora professor de taekwondo, migrou para outras artes marciais. Marcelo Barreto vai estar aqui com a gente nesse programa Olho no Olho. Marcelo Barreto, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito esse convite e por ter prestigiado esse programa. O seu boa noite, meu amigo Marcelo Barreto, e os seus destaques iniciais. Grande Vanderlei, o agradecimento é todo meu, é uma honra estar aqui, saudade de vocês. Meu boa noite a todos os ouvintes do programa, é um prazer estar aqui, uma satisfação enorme em estar falando com vocês aqui. Exatamente, então já vamos começar direto e reto, que todo mundo quer saber quem é o Marcelo Barreto, quem foi o Marcelo Barreto. Então, a primeira pergunta, a gente já vai diretamente. Marcelo, como é que você começou? Não se preocupe que ninguém vai perguntar a tua idade, então não precisa colocar número na parada. Então, eu queria que você dissesse para a gente como que você começou a tua vida no taekwondo e se teve alguma razão especial para que o Brasil ganhasse esse atleta que ele ganhou. Então, eu comecei a treinar em 1990. Eu não tenho problema com esse negócio de idade, não. Eu vou fazer 43 esse ano. Eu comecei bem novinho. Eu sou de 78, né? E eu comecei a treinar taekwondo porque tinha uma academia perto da minha casa. E eu entrei para me defender do meu irmão, porque o meu irmão, ele é mais velho que eu, 1 ano e meio mais ou menos, e ele me batia um dia assim, o outro também, porque sabe como é que é irmão nessa época, né? E aí eu falei, pô, eu preciso entrar em alguma luta para me defender do meu irmão, porque ele me bate direto. Aí ele acabou entrando junto também, mas aí a disciplina da arte marcial foi fazendo a gente se desentender cada vez menos. E aí a gente acabou pegando a faixa preta junto, e daí nunca mais brigou. Então você, na realidade, você entrou para se defender do teu irmão e os dois seguiram carreira. Vocês pegaram faixa preta e ele seguiu a carreira executiva, hoje tem um bom cargo de gerência comercial, e você seguiu o taekwondo. E como é que o taekwondo te despertou, Marcelo, tanto prazer? Porque eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que tem talento para coisa e tem gente que parece que faz aquilo por prazer. O pouco que eu te conheci, o pouco que eu convivi com você, deve ter sido aí, por baixo, aí uns 15 anos, sentado naquela cadeira lá, vendo os filhos treinarem, eu percebi que você tinha muito prazer nessa arte marcial. Então, foi amor à primeira vista. Eu acabei tendo um certo sucesso de cara, já em campeonato, como competidor, e é engraçado que você falou em relação ao talento e em relação ao prazer. Até no livro do Malcolm Gladwell, quando ele fala das 10.000 horas, o Outliers lá, ele fala muito disso, que o talento ele é meio que supervalorizado para você, quando você descreve a carreira de alguém que foi fora de série em alguma coisa, né? Uma das coisas que ele fala que é necessário, a primeira coisa, na verdade, é a pessoa gostar muito do que faz. Depois que vem a persistência, depois vem o fator cultural, depois vem o fator sorte, e o quinto fator seria o talento, né? Então, assim, talentoso eu não sei se eu era, mas como eu gostava tanto, você acaba atingindo as 10.000 horas antes e você acaba tendo destaque no que você se propõe a fazer. Um grande abraço lá para a Valéria de Oliveira Cepeda, para a Denise Oliveira, que estão nos assistindo, e também para o Felipe Reis, que é meu irmão aqui da Alta Conexão.
Felipe Reis Marcelo Barreto é o responsável. Se eu estou aqui hoje falando com você no rádio, Felipe Reis foi o responsável direto por isso. E ele está querendo, já está te fazendo uma pergunta, grande Vanderlei, gostaria de saber do Marcelo sobre os benefícios da luta, da arte marcial na saúde de uma pessoa. Um grande abraço, Neném, muito obrigado pela sua participação. Marcelo, a palavra é sua. Então, Felipe, eu costumo separar os benefícios no benefício físico, o benefício mental e até, por assim dizer, por falta de uma palavra melhor, um benefício espiritual. O benefício físico, ele é meio que auto-evidente, porque o condicionamento com a prática da atividade controla o teu peso, aumenta a tua massa muscular, melhora teu condicionamento cardiorrespiratório. No aspecto mental, a resiliência que você aprende dentro do tatame, a ordem de faixa, principalmente para criança, você galgar cada vez mais degraus no caminho, a faixa preta te faz mais preparado para os desafios da vida. E quando e no que eu chamo do aspecto espiritual ou moral, que você acaba tendo um pouco mais de autoconfiança, você fica mais benevolente, ao contrário do que as pessoas pensam. Se você procura uma arte marcial boa, com um professor bom, a partir do momento que você tem o poder de infligir dano em alguém que te atacar e você opta por não fazer aquilo, você se torna uma pessoa melhor. O Jordan Peterson, ele fala muito isso, que a pessoa deveria aprender a ser um monstro, né? Porque a pessoa que ela é incapaz, ela não necessariamente ela é boa, ela só é incapaz. Agora, se você é capaz de bater em alguém e você opta por não fazer, por ser moral, aí que você é genuinamente bom. Exatamente. E no português, bem claro, existe uma grande diferença entre brigar e lutar, certo, Marcelo? Ah, com certeza. Com certeza. Isso é uma coisa que, desde pequeno, dentro das escolas da Barreto Taekwondo, eu nem enfatizo muito essa parte, porque a melhor forma de ensinar é pelo exemplo, né? Você nunca vai ver, assim, pessoas saindo da academia de forma beligerante, discutindo nesse mundo hoje que é tão polarizado por política, por tudo, ninguém tem paciência com ninguém. A empatia que você aprende dentro de uma academia de luta, você leva para fora e você consegue fazer o teu entorno melhor, né? A sociedade melhor como um todo. E quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho do Marcelo, www.barretotkd. Barreto, T de tatu, K de quilo, D de dado.com.br. Lá, além de conhecer todas as academias e o trabalho do Marcelo, você também vai conhecer a carreira dele, que começa e dificilmente termina. Então, vamos falar um pouquinho da tua carreira, que como atleta, a sua carreira foi meio meteórica, né, Marcelo? Você pegou tanto gosto por esse esporte que foi subindo, 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 e quando você percebeu, você já tinha empilhado uma série de títulos, não? Eu acabei me apaixonando muito cedo pelo esporte, né? E a minha pré-adolescência, adolescência e a idade daquele, vamos dizer assim, pré-adulto, que até 25 anos você não é realmente adulto, né? Mas eu era até chato, eu era extremamente aficionado, obcecado, tanto que eu nunca dei um gole numa bebida alcoólica na vida, não sei nem como é que eu gosto, nem champanhe no ano novo. Eu sempre fui aquelas pessoas assim, extremamente obcecada por aquilo, e ninguém me forçou nada, era uma coisa minha, natural. Eu acabei me destacando desde a faixa colorida, tive várias derrotas também, porque todo mundo gosta de contar dos títulos, mas acabei assim, eu comecei a treinar em 90, em 93 eu já estava sendo campeão brasileiro, numa faixa relativamente avançada, e daí foi só para cima. Tive uma certa... Hoje eu posso dizer que eu sou completamente realizado como atleta. Isso é muito bom, né? E a realização, a busca da realização é mais ou menos
muito parecida com a busca da felicidade. Realmente é uma coisa, são duas palavras que elas correm juntas. Você chegou a lutar várias vezes fora do Brasil, representando as suas academias, representando o Brasil em torneios pan-americanos e também em campeonatos mundiais. É diferente, mesmo num esporte individual, que o taekwondo é absolutamente individual, você não tem, não existe, mesmo o torneio de equipes, ele é bem individual. Então, existe uma diferença, quando você vai lutar, você se sentia representando o Brasil ou não? Então, Vanderlei, assim, eu sempre me senti dessa forma, assim, porque a primeira vez que eu fui lutar o Mundial todo ano era nos Estados Unidos, né? Assim, nos Mundiais, especificamente falando, nos Pan-Americanos, que eram mais na América do Sul, você também representava, mas não era tanto assim. Mas no Mundial, apesar de não ser tão fomentado no taekwondo, assim, esse nacionalismo, enfim, a gente não acaba se sentindo representante. Você tem orgulho de ter a bandeira do Brasil no teu agasalho, levava a bandeira na mala para tirar foto no pódio, mas assim, até no taekwondo, se você competia pelo país que você dava aula. Por exemplo, se você morasse nos Estados Unidos, sendo brasileiro, você lutava pelos Estados Unidos lá. Então, assim, eu até, um dos motivos pelo qual eu nunca quis morar nos Estados Unidos, recebi até alguns convites, eu queria sempre lutar representando o Brasil. Mas eu não sou desse patriota, assim, ufanista, que não gosta de argentino, que não gosta de... Não, eu sempre representei o meu país, tenho orgulho da onde eu vim, mas, assim, eu não acho que para você amar um, você tem que odiar o outro. Esse tipo de coisa nunca foi muito a minha praia. Exatamente. E a paixão de dar aula, Marcelo, quando que surgiu? Porque você começou como atleta, conquistou todos os títulos que um taekwondista poderia ter, mais de uma vez, inclusive, e aí, de repente, você começou a migrar para ser um professor. Quando que você teve o estalo de, vou ter minha academia um dia, eu quero pegar uma criança e treinar, quero moldar um atleta? Quando que você teve esse estalo? Ou desde o começo você, já no taekwondo, já imaginava ter as suas academias e já imaginava graduar crianças? Então, na verdade, não foi após a minha carreira de atleta, né? Foi durante. Só frisando, eu conquistei bastante coisa no taekwondo estilo Songan, né? Porque as pessoas, os ouvintes, é como se fosse futebol de salão e futebol de campo. Tem o taekwondo olímpico e o taekwondo Songan, que é o meu estilo. É como se a gente fosse o futebol de salão e o taekwondo olímpico fosse o futebol de campo. Então, porque às vezes o cara fala, mas o cara não ganhou a Olimpíada. Não, o nosso esporte não é olímpico. É um estilo de taekwondo, mas não é o taekwondo olímpico. Respondendo a pergunta das aulas, não fui nem eu que escolhi, eu acho que foi o taekwondo que me escolheu, porque eu comecei como voluntário por acidente, dando aula na Associação Paranaense de Reabilitação, na escola Nabil Tacla, para crianças portadoras de necessidade especial, com paralisia cerebral, os meninos cadeirantes lá, isso em 96. Eu ainda estava super atleta, competindo, nem tinha sido campeão mundial ainda, e eu comecei a dar aula lá como voluntário, meio que por acidente, e me apaixonei e nunca mais parei daí. Então foi na PR que você começou as suas aulas, mas já a gente já vai chegar na PR. Eu queria comentar um desafio que você mesmo se colocou. Eu lembro que nessa época eu ainda frequentava os tatames do taekwondo. Acho que foi quando você foi se graduar para o 5º Dan, você é 6º Dan de taekwondo, que você se submeteu àquelas famosas 50 lutas em sequência. Se eu não me engano, foram 50 lutas de 2 minutos por 1 de descanso, onde mudavam os seus oponentes, todos eles faixas pretas, e você fez 50 lutas na sequência no mesmo momento. Como foi aquilo? Como é que você se sentiu? Primeiro, fisicamente, se você fez alguma preparação especial para chegar naquela data, e como é que você se sentiu emocionalmente depois de conseguir fazer 50 lutas ininterruptas?
Bom, na verdade não foi ideia minha, né? Foi ideia do Arthur Thomas, que hoje também é mestre, você conhece, foi professor dos seus filhos, que é um irmãozão meu. Como a gente tinha tido problemas com a Federação Internacional, você sabe como é que é dirigente, né, Vanderlei? Em todos os esportes não muda. Aí a gente acabou se desligando, e daí eu não tinha como fazer um exame para quinto dan e os alunos me cobravam. Eu já tinha passado do tempo de eu fazer exame, e enfim, aí a ideia do Arthur foi de fazer esse teste de 50 lutas inspirado no Karate Kyokushin, que eles fazem um desafio de 100 lutas, mas não é ininterrupto. Eu sou muito amigo do Glauber Feitosa, que é um ídolo do Karate Kyokushin, campeão mundial do K1, então um fenômeno, e daí ele, assim, foi inspirado neles que a gente teve essa ideia. Foram 50 lutas de 2 minutos por 30 segundos de intervalo, e a cada 10 lutas eu tinha 5 minutos de intervalo para medir o índice de lactato no sangue, porque a gente fez com um grupo de estudantes da Universidade Federal do Paraná, com toda a segurança necessária, enfim, aí acabou durando 2 horas e 49 esse desafio no dia. Eu tomei, eu terminei o desafio 4 quilos mais leve do que eles me pesaram, e eu tomei, eu não sei quanto de isotônico, e mesmo assim eu terminei 4 quilos mais leve. E é muito é uma síntese assim do que é a arte marcial, que é você competir com você mesmo. Não, eu não estava competindo com os 50 que estavam ali, com o pessoal que estava lutando comigo, é competir com o seu limite para ver até onde que você pode ir. E esse autoconhecimento da luta que muito ele é muito edificante para a vida como um todo. Na verdade, eu não recomendo que façam, não. Tanto que o Auro, se você lembrar dele, o Auro fez também para quinto dan, ele quis refazer o teste, ele fez, eu e o Arthur fomos lá na academia dele, mas não é uma coisa que é regra para ninguém, porque é meio loucura. E você fez com muito controle. Eu lembro que a gente tinha a MET, tinha departamento, tinha tudo. Era uma coisa que, assim, se você tivesse algum problema físico, estava totalmente controlado. Então, se alguém for inventar essa brincadeira, que faça da maneira como você fez, tudo muito certinho, muito controlado. Agora, você saiu muito feliz dali, né? Eu lembro que você saiu meio baleado, não lembrava muito o que estava acontecendo, mas tu ficou muito feliz quando terminou, né? Muito eufórico, mas assim, daquele teste me gerou uma fratura de estresse na mão, de tanto que eu estava batendo, repetindo. Eu tive um lipoma de gordura no joelho, que eu tive que fazer uma microcirurgia depois e tirar da ponta interno de tanto que bateu, assim, enfim. Não é uma boa ideia. Eu tenho muito orgulho, eu tenho uma memória muito doce daquilo, assim, mas eu não aconselho ninguém, não. E ainda bem que não tinha muitas redes sociais funcionando naquela época, senão o vídeo tinha viralizado. Imagina, hoje você assistindo aquela situação toda. Mas para nós que estávamos em volta do ringue, foram 2 horas e meia, 2 horas e 40, de muita adrenalina, de muita emoção. E realmente foi um momento muito legal. Inteiro? Você aguentou assistir o tempo inteiro? Claro, você acha que eu ia perder? Você aguentou na realidade, Marcelo, tinha uma pessoa que eu ainda dependia de mim para ir às aulas de taekwondo, que não queria sair de perto, então por isso tive que ficar lá assistindo tudo aquilo, em pé ainda. Um grande abraço para o Sérgio Roberto Paiva. O João não ia querer sair mesmo. De jeito nenhum. A Tereza Ciarlariello Rodrigues, e olha quem está aqui, Marcelo. Vamos ver se você lembra dessa pessoa aqui. Josiane Niegrai Baione está dizendo boa noite, saudades das suas aulas de taekwondo, que você mandava lá. Mãe do Henrique está mandando um beijo para você e está assistindo o programa aqui com a gente. Marcelão, você de uma hora para outra, depois que você... O Henricão virou nadador, campeão de natação, né? Eu vejo ele fora do país e virou... Já viu a rede social dele? É bem legal, ele dá dica de como você faz intercâmbio, é muito legal. Eu tenho muito orgulho dessa molecada. Eu vi crescendo dentro da minha academia, eu vejo eles sendo campeões da vida, eu fico muito feliz. E o Henrique Baione começou no taekwondo também, migrou para outro esporte, mas o foco começou por ali, né, Marcelo?
Você falar em migração, depois de um tempo você começou a procurar outras artes marciais para se desenvolver, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Da onde saiu essa ideia? Como é que você pensou? Ou você falou, pô, no Taekwondo eu já ganhei tudo, eu quero agora ganhar tudo em outra, ganhar tudo não, atingir o grau de graduação em outras artes marciais. Foi por aí, Marcelão? Ou já estava esgotado o Taekwondo, precisava procurar alguma coisa diferente ou não? Não, eu não vejo dessa forma, assim, eu já estava, realmente, eu não almejava mais nada como atleta, mas como professor, eu sempre quis levar o melhor produto de defesa pessoal para os meus alunos, e o Taekwondo é uma arte marcial, imagina, é minha primeira paixão, meu primeiro amor, mas assim, ela é uma arte marcial, não vou dizer incompleta, não é isso, mas assim, se você, campeoníssimo mestre de taekwondo, se a pessoa te derrubar no chão, fica complicado. Você, taekwondista, se você for se defender com alguém do boxe tailandês, por exemplo, se a pessoa clinchar em você, a pessoa já vai ser melhor de boxe. Aspectos técnicos, assim, eu achava que precisavam ser completados para que eu pudesse proporcionar o melhor produto de defesa pessoal para os meus alunos. E aí eu já treinava jiu-jitsu nessa época, e aí eu comecei a me direcionar ainda mais para treinar jiu-jitsu e muay thai. Aí eu sempre fui aluno da Gracie Curitiba, do Gucci, que dá aula nos Estados Unidos hoje, do João Rafael, do Simpson, e de todo mundo, de todos os graduados que sempre deram aula lá. Eu acabei me tornando faixa preta de jiu-jitsu em 2008, e nesse tempo eu sempre treinei Muay Thai também. Treinei muito tempo na chute box com o mestre Rafael Cordeiro, depois teve o racha, aquelas coisas. Eu fui acompanhar o pessoal da Muay Thai Dream Team, que eles eram muito amigos do pessoal da Gracie, o Israel Gomes, e, enfim, daí acabou que desde essa época eu sempre fui muito amigo do Maurício Shogun, e, enfim, daí quando eles estavam saindo, abrindo a academia deles, eles estavam meio sem terra até ter a sede da UDL, aí eles utilizavam o meu espaço ali na Avenida Paraná nos primeiros meses, aí eu voltei a treinar com eles e acabei me graduando faixa preta também, de Muay Thai, se não me engano, em 2012, por aí. Então foi para completar o ciclo de artes marciais e para proporcionar até para os teus alunos uma defesa pessoal mais completa. Foi isso daí que eu acabei entendendo. Então, realmente é muito interessante. Essa era a ideia inicial. O taekwondo é um esporte muito bonito, mas como defesa pessoal, ele vai até um certo ponto, até a página 2, ele não vai até o final do livro, como a gente costuma dizer. Não vai, ele vai um pouquinho mais que a página 2, mas assim, ele não vai até o final do livro. Antigamente o taekwondo era muito mais defesa pessoal, mas isso foi se perdendo com o tempo. Hoje o taekwondo é cada vez menos arte marcial e cada vez mais, assim, o rumo que o taekwondo no mundo, assim, se eu falo do taekwondo Songan, ele virou muito mais uma excelente atividade para condicionamento, para a parte educacional, mas como defesa pessoal, ele parou no tempo mesmo. Bom, você já citou que você começou a dar aula meio que por acidente como voluntário ali na APR para os deficientes cerebrais. E esse é um projeto que eu sempre admirei em você, nos nossos exames de graduação, sempre tínhamos ali a graduação dos alunos que a gente chamava de excepcionais, tá? E eu achava aquilo uma coisa sensacional, você conseguir colocar uma faixa preta num cadeirante, uma coisa fantástica, uma coisa inesquecível que eu já tenho uma idade avançada, já faz tempo que eu vi isso, e cada vez que eu paro e me lembro daqueles momentos, realmente me emociona até. Então eu queria que você falasse um pouco desse projeto de inclusão, que começou meio que por acidente na PR e que se tornou um projeto vitorioso, Marcelo. Olha, esse projeto é o ápice da minha carreira como mestre, como professor, assim, é uma coisa assim que realmente eu tenho muito orgulho de ter participado. Como eu falei, eu comecei a dar aula lá em 96 por acidente,
A Patrícia Flecha, que é uma grande amiga minha, que também foi campeã mundial de taekwondo, hoje é campeã de fitness, a mãe dela era diretora da escola Nabil Takla, a Jane Isbergs. E daí a Jane pediu para a gente fazer uma demonstração, quebrar tábua num dia festivo lá, enfim, fazer só uma demonstração. Aí eu fui com a Patrícia, a gente lutou lá, eu quebrei umas tábuas, dei umas piruetas, aquela coisa que você está acostumado a ver. E aí um dos meninos, nem todo mundo lá é cadeirante, um dos meninos foi de muleta, levantou e eu ensinei um chute para ele, ensinei um negocinho ali, e ele ficou super feliz. Aí a Jane, que teve a ideia, que a idealizadora foi ela falou, você não quer vir dar aula aqui? Eu falei assim, olha, eu não tenho essa experiência, eu sou faixa preta, mas eu nem professor eu sou ainda, eu não tenho, vamos dizer assim, nem com os neurotípicos eu poderia ser professor e eu vou dar aula para crianças com necessidade especial. Aí ela falou, não, mas a gente te ajuda, e assim, a gente não pode pagar, é como voluntário, mas se você topar, eu acabei indo, falei, tá bom, eu vou, e acabei ficando 10 anos lá dando aula, depois o Aristides e a Carol, meus faixas pretas, deram continuidade, a gente formou vários faixas pretas, ficamos muito tempo, e aí a gente parou depois de anos, porque até a Jane, que era diretora lá, aposentou, trocou a escola toda, mas a gente ficou, assim, uns bons 15 anos lá. E tiveram coisas assim, eu cheguei a apresentar dar uma palestra sobre o taekwondo como mecanismo de inclusão do portador de necessidade especial na sociedade, na Semana Nacional do Portador de Deficiência, que fazia em Curitiba, aqui, falei no núcleo de psicologia, assim, moleque de tudo, tinha 21 anos e estava indo falar em auditório para diretor de escola especial do país inteiro, para médico, tudo no acidente, né? E no fim das contas acabou dando certo. Eu lembro que tinham vários alunos que se graduavam ali na escola, eles iam com os pais, realmente uma situação, um momento muito marcante para você e para o taekwondo do Paraná, porque eu não conheço esse projeto de inclusão que você desenvolveu no Paraná, eu não conheço nada parecido, pelo menos no taekwondo fora do estado. Marcelo, qual é a sensação? Agora vamos lá, porque eu sei que você agora já é papai, teu filho já é faixa laranja, que você estava me dizendo, né? Então, qual é a sensação de você receber uma criança ali no primeiro dia de aula, aquela criança que desce do carro da mãe chorando, e aí bota aquele uniformezinho, aquela faixinha branca, de você ministrar uma aula para aquela criança, e depois de 3 anos ou 4... me corrija se o prazo não é mais esse, acho que na época que os meus filhos lutaram, eram 3 a 4 anos, qual é a sensação de você colocar uma faixa preta naquela criança? O primeiro dia é engraçado até você comentar disso, porque eu acabo lembrando do primeiro dia. Tem gente que acha que é mentira, mas eu acabo, não sei porquê, não é de propósito, acaba gravando na minha memória o primeiro dia de muitas dessas crianças. O primeiro dia de aula especificamente, porque cada uma te toca de um jeito, te marca de um jeito diferente. Na época dos teus filhos, já era de 4 a 5 anos para pegar a faixa preta. A gente sempre defendeu que o tempo de ser faixa preta ele tinha que ser mais ou menos o tempo de uma faculdade, porque se você sai sem saber, por exemplo, teu filho que fez jornalismo, ele chega na faculdade de jornalismo sem saber nada e ele sai apto a exercer a profissão. Então, eu acho que o tempo de ser faixa preta no taekwondo, ele tem que ser mais ou menos esse frame, assim. Mas, assim, outras artes marciais, elas levam mais tempo. Jiu-jitsu, Muay Thai, assim, leva mais tempo mesmo. Agora, a criança pegar a faixa preta é o começo da jornada dela, na verdade, né? Quando ela pega, assim, é um momento muito especial. Eu até faço uma entrega um pouco diferente dos outros professores, porque eu faço o exame de faixa preta e a entrega da faixa e do certificado no dia seguinte, ou no dia do exame de preta depois,
onde eu faço todo um discurso sobre a trajetória daquele aluno, não só criança, adulto, toda a faixa preta que eu entreguei na minha vida, pode ter certeza que é um momento muito especial. Mas é especial porque você tem a ideia que você está formando um campeão para a vida. Você não está... antigamente, quando eu ainda era mais atleta, enfim, eu estava mais focado em formar campeões de taekwondo. Depois você vê o que a gente estava falando, a Josi aí acompanhando o Henrique, pegou a faixa preta, depois virou nadador, você vê o João, jornalista, estudando direito, o Luiz seguindo o caminho dele, todos eles foram meus faixas pretas e assim, todos foram campeões também, ganharam seus troféus, mas o mais importante é aprender, é o taekwondo como ferramenta de ensinar que o trabalho duro compensa, que o sacrifício é uma barganha com o futuro, que você vai conseguir, através do teu suor, você vai alcançar o que você almeja do que você se propôs a fazer na vida. Na esteira dessa pergunta, o meu colega, esse cara aqui também, olha, esse cara me conhece há mais tempo que você, Marcelo. Eu estudei com esse cara desde a 5ª série. O Sérgio Roberto Paiva Pinto, conhecido como Tostão, está fazendo uma pergunta. As lutas marciais se caracterizam pela disciplina e respeito. Seria válido um pai colocar um filho indisciplinado numa academia para mudar o seu comportamento? Obrigado, Tostão, pela pergunta, Marcelo. Com certeza, Sérgio. Esse é o. Eu vou falar especificamente da minha academia, né? Porque aí eu posso falar com mais propriedade. O meu lema dentro da minha academia é funcionar como o braço direito dos pais na educação dos filhos. E assim, cada criança ela é única e ela tem necessidades únicas. Tem criança que é mais tímida, você tem que ajudar mais com a autoconfiança. Tem criança que é mais indisciplinada, tem que ajudar com o autocontrole. O Vanderlei pode responder essa melhor que eu, porque ele tem um tímido no começo, que era o João Francisco, e o Luiz, que era bem mais indisciplinado, e os dois, eu acho que a gente ajudou na formação deles aí, de alguma forma. É muito interessante. E tem muitos alunos, muitas crianças que os pais realmente levam para colocar um pouco de disciplina. Acaba até descarregando a responsabilidade no professor, né, Marcelão? Isso é uma coisa que é um problema, porque você está 2 horas por semana, 3 no máximo, com a criança, e o cara 24 horas, e aí ele transfere a responsabilidade. Isso é uma coisa que realmente... E vou te falar simplesmente não funciona, porque o maior trabalho que precisam fazer, é uma função insubstituível, né? Eu entendo agora ainda mais que eu sou pai também, eu sempre funcionei como ator coadjuvante na educação dos filhos. Como ator principal, como pai, é muito diferente, né? Exatamente. E quem tá mandando um abraço para a gente, o Henrique Negrai Baione está mandando um abraço para nós. Vê que ele está até de camisa, né, Marcelo? Ó, o cara está usando até uma camisa. Quem viu, quem vê. Quem viu, quem vê, e quem vê até acredita, né, Marcelo? O Henrique Baione, que deve estar um pouco triste, senhora. Você sabe que, infelizmente, o time do coração dele estará de novo naquele lugar ali, jogando futebol nas né? terças e sextas, né? Pelo menos ele vai estar com a família no domingo, porque o Coxa não vai jogar aos domingos. Um grande beijo, Henrique Baione, muito obrigado. Você tem noção, Marcelo? Não sei se você tem noção, você tem ideia de quantos faixas preta você já graduou? Não, olha, a Barreto Taekwondo começou em 1997. Hoje nós temos aqui em Curitiba, não sei se 4 ou 5 sedes com as franquias. Tem franquia em Joinville, em Porto Alegre, em Florianópolis, no interior do Rio Grande do Sul. Não tem nem como fazer a ideia, não tem nem como não faço a menor ideia. E uma pergunta muito interessante, que é uma curiosidade que muita gente me questionou hoje durante o dia. O taekwondo, a faixa preta não é o final, né? Não é o the end, é o começo
da vida do taekwondista. É ali que começa a vida dele. Não é que quando ele pega a faixa preta, ele não encerra um ciclo e praticamente ele está começando. Você tem mais faixas pretas que pegaram a faixa preta e continuaram com você, ou você tem muito mais alunos que chegaram até a preta, colocaram a preta embaixo do braço e pararam de treinar? Eu tenho mais alunos que continuaram treinando, mas assim, ao longo da vida acabam parando, porque é muita criança e vai para a faculdade, vai morar fora, mas parar imediatamente após pegar a faixa preta é um número baixo, assim. Eu também tenho esses casos, assim, mas como você falou, é o começo, né? É a hora que você começa a entender o que você estava fazendo, né? Daí aí que começam as graduações dentro da faixa preta. O primeiro dan, o segundo dan, as graduações de instrutor, enfim. E também quando começa a hora de que você pode começar a levar para valer, né? Até chegar na faixa preta, você vai ser meio que amaciado. Assumiu a faixa preta, já pode levar com vontade, porque já está preparado para aguentar. Voltando agora um pouquinho... Depende da idade, né? Quando é adolescente, quando é adulto, um pouquinho antes da faixa preta, já dá para levar também. Já dá para levar também. E voltando a falar um pouquinho agora um pouco de MMA, um dos momentos que eu achei muito marcantes na tua vida, como atleta, como professor, como mestre, como técnico, foi a preparação que você fez a primeira vez com o Maurício Shogun, quando ele teve aquele desafio, aquelas duas lutas famosésimas contra o Lyoto Machida. Parece que uma foi no Canadá e a outra foi nos Estados Unidos, eu não me recordo. Uma eu sei que foi no Canadá, que ele perdeu a primeira luta, o Shogun perdeu a primeira luta. Perdeu não, né? Perderam a primeira luta para ele poder lutar a segunda, e na segunda ele acabou... Perdeu, mas não perdeu. Ganhando do Lyoto. Como que foi aquele teu trabalho? Do que constou o teu trabalho em cima da preparação do Maurício, Marcelo? Então, eu e o Shogun, a gente já era amigo, a gente já se conhecia de treinar jiu-jitsu junto e de treinar Muay Thai também. E na época que, como eu falei, eles fundaram a UDL, aí eu já treinava junto com eles, e daí eu sempre treinei junto, sempre fui amigo. Quando ele foi cotado para disputar o cinturão com o Lyoto Machida é um cara que ele é do karatê, né? E o karatê ele tem algumas similaridades com o taekwondo, porque essas artes marciais tradicionais elas não são de ponto corrido, faz o ponto e para, né? Então é quem toca primeiro. Daí um dia a gente conversando informalmente, ele falou: pô, o que você acha dessa luta? Aí eu dei a minha opinião, falei: eu acho isso, aquilo, você tem esses pontos fortes, ele tem esses, enfim. E aí ele me contratou para ajudar ele na estratégia, muito informal, assim, eu acabei fazendo parte do camp, não foi minha preparação dele, muito pelo contrário, mas assim, eu acabei fazendo parte da comissão técnica que ele acabou lutando a primeira, conquistou o cinturão, como você falou, a primeira foi em Los Angeles, eu fui para lá com ele, a segunda foi no Canadá, fui também, estava junto quando ele perdeu o cinturão também por John Jones. Fui head coach do irmão dele em algumas lutas também, do Ninja, quando ele lutou no Bitet no Rio de Janeiro, quando ele lutou no Bitet em São Paulo, que ele ganhou bem as lutas dele também. Participei da preparação do Shogun quando ele lutou contra o Chael Sonnen, enfim, sempre fiz várias funções, assim, eu já fui coordenador de camp, já fui auxiliar na estratégia, mais como vamos dizer assim, uma pós-graduação na parte de professor, de instrutor. E hoje eu tenho atletas, tem o Murilo Delfino, que é atleta da Evolução Thai, do mestre André Dida, que vai afiar a parte de chute dele comigo. Eu sempre tenho atletas de MMA que me procuram para melhorar o aspecto dos chutes, assim. Essa época com o Shogun é uma época muito legal, assim, que você o glamour do UFC é muito, tem um lado muito que você viaja, que você consegue
encontrar seus ídolos, mas tem um lado muito ruim também, porque é igual o treinador de futebol, toma muita pancada em rede social, as pessoas não entendem, e do mesmo jeito que tem 180 milhões de técnicos no Brasil, tem 180 milhões de guerreiros de teclado, então quando ganha é uma maravilha, e quando perde é como se o cara fosse um pangaré, como se não tivesse outro cara super preparado lá lutando, entendeu? Entendi. Marcelo, uma pergunta bem direta e bem meio que de leigo, assim. Me diz uma coisa, o MMA, ele é uma arte marcial, pelo conceito da arte marcial, em termos de disciplina, ou ele é mais uma luta mesmo, onde tem dois gladiadores ali? Existe o respeito que existe em qualquer outra arte marcial entre os dois lutadores? Pergunta interessante essa, assim, filosoficamente falando, o MMA ele é um conjunto de regras de competição. Não, mas eu quero saber na englobar todas prática, as artes Marcelo, lá marciais. dentro. Vai E lá variar de dentro? pessoa para pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas extremamente artistas marciais, tem artista marcial fazendo MMA e tem só lutador que o cara não é artista marcial, é só por estar lá porque dá dinheiro, enfim, não é assim uma regra. Por exemplo, todo mundo que compete no taekwondo é artista marcial, no MMA não necessariamente, mas tem muito artista marcial competindo no MMA também. É porque eu acho, Marcelo, pelo que eu assisto, que antigamente era mais arte marcialista do que hoje, né? Me parece que antigamente... Com certeza. Eu cansei de ver o Eu nosso chamo querido isso... Spider. Pode falar. Eu chamo isso de efeito Conor McGregor, assim, depois que o Conor McGregor ganhou muito dinheiro falando besteira, desrespeitando o próprio Chael Sonnen também, mudou um pouco. Ficou legal gerar polêmica, arranjar confusão antes. Antes não era assim, era muito mais de respeito enfim. Eu cansei de ver o Anderson Silva muitas vezes, e muita gente dizia que ele era um lutador provocativo, mas ele era um lutador provocativo apenas no jeito dele de lutar. Ele era um cara que Mas é como estratégia de luta. Era uma estratégia de luta, não era O Anderson é super artista marcial. Isso, é um cara muito correto, muito certo. A gente até brincava dizendo que ele é uma ele moça. Ele começou no taekwondo, né? O Anderson começou. Exatamente. O Anderson começou no taekwondo. Um dos filhos dele, o Joãozinho, ele foi até a faixa verde na Barreto Taekwondo, na sede que a gente tinha no Expoente. Ele treinou com a gente, o moleque, quando era pequenininho também, uma figura, um menino, um querido, deve estar grandão já. Então, essa impressão que eu tenho de que hoje o MMA está muito mais popularzão, com muito menos respeito, eu não estou vendo errado, não, né? Não, tá certo, é isso mesmo. Bom, Marcelão, 20 horas e 43 minutos. Infelizmente, a gente tem que parar por aqui. Atingimos os nossos 45 minutos desse programa Olho no Olho. Desde já eu agradeço demais você ter aceito esse convite e estaremos sempre aqui de portas abertas para... Esse programa vai longe, Marcelo, todas as sextas-feiras às 20 horas. E eu sempre reservo o encerramento do programa para você dizer tudo aquilo que você gostaria de dizer e o que não te foi perguntado, Marcelo. Não, eu acho que eu falei de tudo, assim, não me vem nada na cabeça agora, eu só quero agradecer e obrigado pelo convite, contem comigo sempre, foi muito legal participar. Você é um cara que foi um grande incentivador da academia sempre, um amigão meu, você, a Valéria, os meninos. Eu tenho uma lembrança muito doce do João e do Luiz na academia, o Luiz pegando a faixa preta junto com o meu sobrinho, os caras hoje todos grandes, assim, então eu tenho uma satisfação muito grande em participar e contem comigo sempre. Então tá bom. Marcelo Barreto, muito obrigado. 20 horas e 44 minutos. Esse foi o Conexão Debate com o mestre Marcelo Barreto de Taekwondo, Jiu-Jitsu, Muay Thai e alguma coisa que ainda possa vir pela frente. Marcelo, muito obrigado. Excelente final de semana para você e um excelente final de semana para vocês todos aqui da Alta Conexão,
Até segunda, e segunda tem o Conexão Debate, a melhor resenha da Web Rádio Brasileira. Uma boa noite a todos.